Olá a todos, estamos aqui para mais um Pode Esclarecer, o podcast do Conselho Regional de Lisboa. Hoje vamos falar sobre Black Friday, sobre saldos, promoções e outras situações que de facto todos nós somos tentados de vez em quando. Esta é a altura para todos andarmos a ver saldos e promoções, até porque o Natal se aproxima e nada melhor do que voltarmos ao tema de direito do consumo e voltarmos a falar com o Dr. Carlos Filipe Costa e com a Dra. Sara Garcia, que é estreante, ao contrário do Dr. Carlos. De qualquer forma, são dois árbitros de conflitos do consumo que estão aqui hoje para nos tentar explicar cuidados a ter e atenções a ter em relação aos saldos e às promoções, especialmente nestas alturas com tanta, diria eu, tanta pressão para consumirmos tudo e mais alguma coisa e com os números dos descontos tão flagrantemente expostos em todo o lado. Começamos, se calhar, pelo Dr. Carlos Filipe, que é o nosso, diria eu, o nosso resistente dos podcasts na matéria do consumo, para tentarmos perceber aqui, no fundo, qual é a diferença entre saldos, promoções e liquidações. Olá, Dr. João Massano, olá, Sara. Aproveito naturalmente para agradecer mais um convite do Conselho Regional de Lisboa, da Ordem dos Advogados. Indiretamente à questão que me foi formulada, desde logo importa ter presente o seguinte. E dirigindo-me particularmente para os profissionais, importante será reter desde logo que entre nós só existem 3 práticas comerciais com redução de preço nas vendas: saldos, promoções e liquidações. Só estas são permitidas, só estas constituem modalidades típicas. Não é permitida a utilização de expressões similares para o anúncio de vendas com redução de preços que possam integrar-se em alguma daquelas figuras. Importa também ter presente, para que a utilização das mesmas seja adequada, perceber então como se distinguem estas 3 figuras. Estas 3 figuras distinguem-se fundamentalmente por um critério de finalidade. Assim sendo, no caso dos saldos, começando pelo caso dos saldos, eles têm por objetivo, têm por desiderato a promoção do escoamento acelerado das existências, contrariamente àquilo que sucedia há uns anos, e provavelmente ainda na mente de alguns assim será, mas na verdade não é. Os saldos já podem ter lugar em qualquer período do ano, portanto, desde que se observe uma duração máxima de 124 dias por ano, já não há aqui propriamente uma aplicação, uma sujeição a uma determinada época do ano para a realização de saldos. A sua realização não é permitida, neste caso é proibida a venda em saldos de produtos que tenham sido expressamente adquiridos para esse mesmo efeito, e a sua realização carece de uma prévia declaração à ASAI, com uma antecedência mínima de 5 dias úteis para o efeito. Passemos então ao caso das liquidações. As mesmas também obedecem, à semelhança dos saldos, a um propósito de escoamento acelerado das existências, neste caso aplicando uma redução de preço sobre a totalidade ou parte das mesmas de um determinado estabelecimento, mas aqui com propósitos bem definidos. Tem de ocorrer algum motivo que justifique a interrupção de venda ou de atividade do estabelecimento. E sabemos todos, conhecemos, de alguns casos, quando nos confrontamos com alguns estabelecimentos que dizem que estão em liquidação, estão precisamente, entre outras circunstâncias, por terem, por isso simplesmente, cessado total ou parcialmente a sua atividade, por terem realizado uma operação de trespasse ou cessão de exploração do estabelecimento comercial, por terem realizado obras que inviabilizam o prosseguimento da atividade comercial, ou porque viram confrontados com a ocorrência de danos que impedem, portanto, o exercício da atividade e que incidiram sobre as existências sobre as existências que existem, passa a redundância, no dito estabelecimento e que justificam, portanto, essa mesma operação de liquidação. À semelhança do que sucede com os saldos também, carecem de uma prévia declaração por parte do operador económico junto da ASAI, com uma antecedência mínima de 15 dias úteis antes da data prevista para o início da liquidação. Deixe-me só perguntar-lhe então, só para ser mais fácil de perceber para toda a gente, já falou dos saldos e das liquidações, falta ainda falar das promoções, mas eu pedia-lhe só que procurasse distinguir logo as 3, quais são as características que permitem às pessoas também distinguir o que são os saldos e as liquidações.
Quais são as principais características que permitem distinguir estas? Basicamente, podemos distinguir estas realidades, desde logo pela necessidade de, e isto, obviamente, se for observada a determinação legal para o efeito, a obediência ao dito critério de finalidade, rapidamente se compreende que saldos e liquidações obedecem eminentemente a um propósito de escoamento de existências, e é esse o propósito que subjaz quer aos saldos, quer às liquidações, embora com fundamentos diversos. No caso das promoções, estas, como é também sabido e reconduz claramente ao tema que aqui nos traz, neste caso a Black Friday e também a Cyber Monday, no caso da contratação à distância, através designadamente da internet, obedece diversamente não ao propósito de escoamento das existências, mas de aumentar o volume de vendas, por um lado, ou promover o lançamento de um produto que não tenha sido previamente comercializado. E, portanto, será numa destas duas circunstâncias, produtos já comercializados anteriormente pelo agente económico, mas relativamente aos quais se pretende incrementar o volume de vendas, ou promover o lançamento de um produto que não tenha sido previamente comercializado. Quando é que estamos em presença de uma promoção? Tratando-se de um produto já comercializado, este produto será necessariamente alienado a um preço inferior ao preço mais baixo anteriormente praticado, ou, não sendo este o caso, com aplicação de condições mais vantajosas, e aqui pensemos nas típicas situações, por exemplo, de leve 3, pague 2, por exemplo. A pessoa pode adquirir uma maior quantidade do bem pelo mesmo preço, ou poder proceder ao pagamento diferido no tempo, ou com recurso a crédito, portanto, ao pagamento a prestações, e também será um caso portanto, de venda em condições mais vantajosas. No caso de... Deixe-me só perguntar-lhe uma coisa, só para ver se... Porque eu próprio também eu gostava de perceber melhor. Então, um pagamento a prestações ou um fracionamento pode ser uma promoção? Pode configurar uma condição mais vantajosa para estes efeitos e, por via disso, estamos em presença de uma promoção. Portanto, a uma promoção pode corresponder a um de dois cenários. Ou a oferta do produto a um preço inferior àquele que era o preço mais baixo anteriormente praticado, e já iremos ver em que é que isto consiste, ou na oferta desse mesmo produto em condições mais vantajosas do que aquelas que eram utilizadas sem a política de redução de preços, portanto, estando fora do período de vendas sem redução de preços, aquele produto em condições ditas normais era vendida em determinadas condições, em período promocional é vendido em condições mais vantajosas que podem ser, designadamente, aquelas de todos conhecidos, como referi há instantes, leve 3, pague 2, e, portanto, adquire-se uma maior quantidade do mesmo produto pelo mesmo preço, não é? E, portanto, temos aí uma promoção. Podemos também ter uma promoção se houver uma concessão de uma facilidade no pagamento, designadamente nestes casos em que é oferecido o pagamento total diferido no tempo ou o pagamento em prestações sem juros. Serão situações em que estaremos também em presença de uma promoção por conta da oferta de condições de pagamento mais vantajosas. Então, quer dizer, quando nos hipermercados ou outros sítios aparece aquelas vendas sem juros durante 3, 4 meses, proporcionando o pagamento durante 3, 4 meses, estamos perante uma promoção. Para estes efeitos, desde que resulte naturalmente comprovado que a venda que era efetuada fora destes períodos de ausência de condições promocionais não permitiam ter acesso a estas mesmas condições. Portanto, isto tem de consistir portanto, uma facilidade que efetivamente é conferida ao consumidor no âmbito de uma política de redução de preços. E isso deve resultar patente, designadamente porque é obrigatório, se mostra necessário, é imperativo, portanto, indicar que estamos no âmbito de uma política de redução de preços na modalidade de venda promoção. Isso também deve resultar claro no âmbito de uma política de redução de preços. O consumidor deve saber e deve constar essa menção obrigatória, de forma bem visível, se estamos em presença de saldos, se estamos em presença de promoções, se estamos em presença de liquidações. Isso deve resultar patente, desde que naturalmente sejam verificadas as condições para tal.
E no fundo, basicamente, isso pretende ter algum grau de proteção em relação ao consumidor. Mas quando se fala no preço mais baixo anteriormente praticado, no fundo, o que é que se pretende? Porque fala-se muito naquelas situações, aliás, as redes são muito pródigas no relato de situações desse tipo, em que se diz que aumenta-se na véspera o preço e depois retira-se um valor no dia do tal saldo. Isto é o quê? O que é afinal este preço mais baixo anteriormente praticado e o que é que o consumidor pode fazer quando verifica este tipo de situações? Este é efetivamente o critério operatório que a lei adotou para dar uma medida e fazer obstar a eventuais práticas comerciais desleais que possam ocorrer. E na senda daquilo que o Dr. João Massano referia aí bem, importa perceber de facto em que é que se traduz o preço mais baixo anteriormente praticado. Ora, segundo aquilo que a lei nos transmite, o preço mais baixo anteriormente praticado é o preço mais baixo a que o produto foi vendido nos últimos 30 dias consecutivos anteriores à aplicação da redução de preço. O que é certo é que, naturalmente, a lei está atenta àquilo que é a realidade do mercado e, com vista a obstar a essas mesmas práticas comerciais desleais, também estabelece que, em presença de um aumento gradual e ininterrupto da redução do preço, isto é, em presença de uma diminuição consecutiva do preço ao longo do tempo, deve, nesses casos, considerar-se que o preço mais baixo anteriormente praticado é o preço que vigorava antes da aplicação da primeira redução de preço, precisamente para evitar aquelas súbitas reduções do preço em momento muito próximo da verdadeira política de redução de preços, da dita promoção, para obstar exatamente a essas práticas que podem configurar uma prática comercial desleal e, na verdade, não estamos em presença de uma redução de preço real e, portanto, aquilo que é anunciado vem a comprovar-se que não corresponde à realidade, deve verificar-se por confronto entre aquilo que era o preço anteriormente praticado e o chamado preço de referência, que é este preço mais baixo anteriormente praticado, comprovar-se, isto obviamente se estivermos em presença de um produto que já era comercializado anteriormente, constatar-se que efetivamente há uma verdadeira redução do preço. E, portanto, é no confronto entre aquilo que era o preço, aquilo que é o preço mais baixo anteriormente praticado, segundo o critério legal, e aquilo que é o preço aplicado, o preço promocional que está a ser aplicado, constatar que há verdadeiramente uma redução de preço. Se não houver comercialização pretérita, isto é, se, como vimos anteriormente, pode haver promoção também com vista a colocar o produto no mercado pela primeira vez. Nesse caso, o preço de referência será o preço a aplicar após o período de redução. E, portanto, é confrontando aquilo que é o preço promocional com aquele preço que virá a ser aplicado posteriormente, e o agente económico deve comprovar que irá, de facto, aplicar esse mesmo preço por um período razoável nos 3 meses seguintes à promoção, e deve fazer disso prova, tratando-se de um produto introduzido pela primeira vez no mercado. Só assim, de facto, estaremos em presença de uma verdadeira política de redução de preços. E, portanto, o legislador procurou desta forma, de alguma maneira, antever e precaver situações que possam, na verdade, configurar uma prática comercial desleal, na medida em que o consumidor poderá ficar convencido de que está a aproveitar uma política de redução de preços que, na verdade, não configura uma verdadeira promoção. E diga-me o seguinte, relativamente à questão das rupturas de stock, o que é que acontece nestas situações? Ora, as situações de ruptura de estoque são situações muito frequentes e até mesmo no âmbito da arbitragem de conflitos de consumo, a miúdo, somos com elas confrontados, sobretudo no âmbito daquilo que é o comércio online, sobretudo no âmbito daquilo que é a contratação à distância. Muitas vezes dá-se o caso de um determinado produto estar a ser comercializado no âmbito, nomeadamente uma política como esta, denominada Black Friday, e venha verificar-se que as existências de um determinado produto devidamente identificado, cessam, esgotam-se. Em situações como essa, deve o agente económico, deve o profissional anunciar esse mesmo esgotamento das existências e dar por imediatamente terminada a respectiva operação de venda com redução de preço. Sucede que muitas vezes isto não se verifica verdadeiramente, ou seja, aquele produto
para o qual o comercializador já não dispõe de stock, continua a ser comercializado com uma política de redução de preço. Ora, em situações como essa, isto é, quando se vem a concluir um determinado contrato, nomeadamente através de uma plataforma online, de uma loja online, e venha a concluir-se de facto que, uma vez concluído o contrato, mas já antes a situação já era pretérita, a situação de facto, mas o comercializador não teve o cuidado de anunciar imediatamente o fim da política de venda com redução de preço. Nesse caso, aquilo que o agente económico deve fazer é informar o consumidor desse facto e reembolsá-lo do montante que haja sido pago, fazendo no prazo máximo de 30 dias a contar da data do conhecimento dessa mesma indisponibilidade. Ainda assim, se o consumidor pretender e continuar a exigir o cumprimento da obrigação, pode fazê-lo, isto é, desde que naturalmente se trate de uma indisponibilidade meramente temporária, não estejamos perante uma situação em que pura e simplesmente deixam de existir produtos daquela espécie, daquela marca. Quando não seja esse o cenário, tratando-se de uma mera indisponibilidade temporária, então pode o consumidor continuar a exigir o cumprimento da obrigação de entrega por parte do profissional e caberá ao profissional proceder ao cumprimento pontual do contrato, portanto não pode eximir-se ao seu cumprimento e deverá assegurar a entrega daquele bem, daquela espécie e na quantidade pretendida. Doutora Sara, quais são então os principais cuidados a ter durante a Black Friday, que anda à nossa volta em todo lado? Muito bem. Aproveito também para agradecer aqui o convite. Tenho muito gosto em estar aqui no podcast. E agora, respondendo à questão, no fundo, nesta época da Black Friday, uma das ideias que é explorada é esta medo da perda de oportunidade por parte do consumidor. Enfim, que normalmente é a expressão do fear of missing out, não é? Esta ideia de que há aqui um produto ou uma oferta muito vantajosa num período curto de tempo que é preciso aproveitar. Portanto, no fundo, as ideias-chave são a escassez, a urgência e a exclusividade. E aquilo que nós podemos fazer, nós, enquanto consumidores, para tentar aqui atenuar estes efeitos, é tentar preparar a compra, de forma a que possamos fazer compras mais inteligentes. Como é que isto é possível? Tentando aqui obter o máximo de informação sobre os produtos. Pode fazer sentido aqui ter uma lista de compras à partida do que é que eu preciso de comprar e aproveitar esta época para verificar enfim, estes produtos, a oferta disponível. Ter um orçamento definido também é importante. Portanto, um teto máximo aqui para gastar, para evitar derrapagens. Pode fazer sentido até um orçamento, ou seja, um limite para cada um destes itens que nós colocamos na lista. Outra coisa importante é também a monitorização dos preços, para tentar perceber qual é a oscilação, por exemplo, no mês anterior à Black Friday, ir acompanhando os preços. Existem várias ferramentas disponíveis para esse efeito e, no fundo, para tentarmos perceber se o preço que é oferecido na Black Friday é ou não mais baixo ou é assim tão mais vantajoso comparativamente aos preços anteriormente praticados. Outra dica importante, parece-me, é quando uma oferta é demasiado boa para ser verdade, provavelmente é de desconfiar, porque é preciso ver preços anormalmente baixos, ofertas muitíssimo vantajosas. Normalmente há aqui algum problema, portanto é de desconfiar. Muita atenção também às trocas, às políticas de trocas e devoluções praticadas pelas lojas. Diria também que faz sentido pesquisar sobre a empresa, sobre a loja em questão. Existem neste momento também várias ferramentas que dão essa possibilidade, tentar perceber aqui quais foram as experiências de outros consumidores. Mas, por exemplo, que quando fala em ferramentas, está a referir-se a aplicações ou links e para as compras online ou compras físicas? Neste caso, nas compras online, existem, é possível perceber se a empresa, por exemplo, já tem queixas, já tem algum tipo
reclamação. Portanto, existem ferramentas nesse sentido, também os próprios comentários que podem surgir, por exemplo, nas lojas online. Isto é frequente quando nós pesquisamos um produto, depois temos até a classificação pode ser por estrelinhas ou por 0 a 5, por exemplo, e algumas pessoas colocam comentários, e já conseguimos perceber qual foi a experiência daquele consumidor com o produto em si, mas também com a própria loja, não é? Porque as pessoas depois colocam o tipo de problemas que tiveram. E em relação à questão das oscilações de preço, também existem ferramentas que permitem a comparação de preços ao longo do tempo. Era isso que me estava a referir há pouco. E diria também que nesta época é especialmente importante ser cauteloso, ou seja, estar de sobreaviso, porque é uma época em que realmente existe aqui mais pressão sobre os consumidores e, portanto, ter atenção redobrada às fraudes. Por exemplo, nunca clicar em links que venham através de mensagens de grupos do WhatsApp ou mensagens privadas de redes sociais, porque não é assim que as empresas comunicam e, portanto, aí é só um exemplo, mas é preciso ter aqui atenção redobrada, porque é uma época especialmente em que os consumidores estão especialmente sensíveis e podem realmente cair aqui em algum tipo de fraude. E diga-me o seguinte, já falou aí no direito de arrependimento, o direito à troca, aliás, o direito à devolução e o direito à troca. Esses direitos são direitos que eu tenho e em que circunstâncias é que os posso exercer? Claro que pode haver situações, se as pessoas não tiverem cuidado, como referiu há pouco, podem vir a adquirir produtos em lojas não confiáveis e correm o risco de, apesar de terem os direitos, poderem não os exercer porque não é possível. Mas quanto a isto, o que é que nos quer salientar como grandes cuidados a ter? Se existe o direito e como é que o poderemos exercer? Esta é uma confusão relativamente comum, porque de facto não existe um direito legal à troca ou devolução de um produto. A nossa legislação não contempla nenhuma regra que crie essa exigência para os profissionais. O que existe sim é normalmente uma cortesia comercial, ou seja, as empresas têm nos seus termos e condições definido em que situações é que admitem trocas ou devoluções. O que posso dizer, também a título de dica ou de sugestão, é que é muito importante estar atento a essas condições, ou seja, antes de fazer a compra, perceber quantos dias é que eu tenho para trocar, em que condições é que isso é possível. Essas informações devem estar disponíveis em loja ou também no caso das vendas online no site. É importante perceber, normalmente nos termos e condições que aparecem ou no fim da página, verificar em que situações é que é possível. Nesta época também é relativamente comum as empresas estenderem o prazo em função também do período de Natal, em que as pessoas tipicamente oferecem, e depois pode dar-se aqui o caso do presenteado não ficar satisfeito com o presente e poder aqui trocar. Isso é realmente uma situação que é frequente, mas não configura um direito legal, contrariamente àquilo que se calhar muitos consumidores possam pensar. Parece-me também que é importante fazer a distinção entre estas situações e situações de desconformidade, aquilo que tipicamente nós conhecemos como um defeito. Nestas situações aplica-se um regime diferente, portanto, se o produto tiver alguma desconformidade, é possível dirigir-nos ao profissional e acionar os remédios que estão previstos no regime da venda de bens. Mas é uma situação diferente desta, porque normalmente uma troca ou devolução é imotivada, portanto não está aqui relacionada com uma razão específica, não é? Pode ser porque a pessoa não gostou ou não. Claro. Ou não serviu, por exemplo. Exato, era por isso que eu estava a dizer, no caso dos presentes é o que mais acontece e por isso é que o prazo normalmente é mais alargado. Algumas empresas algumas lojas até colocam no talão de compra precisamente os dias e as condições, mas é sempre bom verificar
quais são as condições concretas, para não haver aqui mal-entendidos. E também é importante perceber que o profissional, uma vez define estas condições, depois não pode recusar a troca ou a devolução também. Já falámos, eu involuntariamente já antecipei a questão do direito de arrependimento, mas de qualquer forma agora é a altura em que se calhar era importante perceber como é que funciona este direito de arrependimento, essencialmente, e estamos aqui a falar de vendas online, e como é que se distingue do tal direito legal à troca ou à devolução de um produto. Sim, estávamos a falar há pouco, não existe direito legal à troca ou devolução nos estabelecimentos comerciais. O direito de arrependimento, que o nosso legislador chama de direito de livre resolução, vem previsto num diploma relativo às vendas à distância e fora do estabelecimento, e é um direito que é conferido ao consumidor para poder, no fundo, resolver o contrato 14 dias após a entrega do bem. Ou seja, no momento em que adquire a posse física do bem, tem 14 dias para exercer este direito. É livre. O que é que isto significa? Não tem que dizer por que motivo eu quero exercer este direito. Tem apenas que declarar, comunicar ao profissional que pretende exercê-lo. Posso fazê-lo por telefone, por carta, através da devolução do próprio bem, tendo em conta que o regime prevê que o ónus da prova recai sobre o consumidor, aquilo que é mais avisado fazer é exercer este direito por escrito, para ficar com comprovativo que de facto exerceu esse direito. Chegando essa comunicação ao profissional, ele dispõe de 14 dias também para devolver aquilo que foi, melhor, o preço e os custos de entrega também, portanto, o valor que foi pago pelo consumidor. E se entretanto, decorridos esses 14 dias, o profissional não cumprir, o consumidor tem direito à devolução desse valor em dobro. Portanto, no prazo de 15 dias úteis. É uma espécie de sanção que o legislador colocou aqui para o profissional. É importante também dizer que o reembolso deve ser feito através do mesmo meio de pagamento que foi utilizado na transação inicial. E é basicamente isto. Há uma coisa importante também que tem que ver com as exceções, ou seja, este regime aplica-se às vendas à distância, não é? Como eu disse há pouco, portanto, no caso, as vendas online, mas não só, com algumas exceções aqui. Por exemplo, aquisição de assinaturas de publicações periódicas não é aplicável. Contratos relativos a viagens organizadas, também não. Contratos de jogos de fortuna ou azar, contratos de fornecimento de géneros alimentícios ou bebidas. Portanto, alguns contratos estão excluídos, até por razões inerentes à própria natureza do contrato, não é? Não fazia muito sentido, por exemplo, eu agora assinar uma publicação e depois passado receber, e depois passado no 13º dia dizer, afinal já não quero, porque não é daquelas situações que está excluído pela própria natureza, não é? da prestação. Agora, se calhar, passamos para a citação que tem muito a ver com as vossas funções enquanto árbitros, que é, no fundo, e quando isto corre mal, o que é que o consumidor pode fazer, nomeadamente relativamente ao que pode fazer com o livro de reclamações, físico ou eletrónico. Como é que funciona o procedimento, Dr. Carlos? Ora, admitamos que, em face de alguma das situações aqui já descrita, no âmbito de uma relação entre consumidor e profissional, de uma relação de consumo, emerge um conflito, o primeiro meio de que o consumidor tem ao seu dispor para reagir, porventura o mais expedito e mais imediato, será lançar mão do livro de reclamações. Até porque, e faço também essa ressalva, o eventual acesso posterior a um centro de arbitragem em conflitos de consumo pode ficar precisamente dependente
desse primeiro contacto, dessa primeira tentativa que exista entre consumidor e profissional, ou da parte do consumidor para junto do profissional, expor a sua reclamação e procurar por essa via resolver o assunto. Feito este ponto prévio, dizer de facto que, quanto ao livro de reclamações em formato físico, que é de todos conhecido, aquele livro vermelho que os estabelecimentos comerciais devem obrigatoriamente expor, desde que se trate de um estabelecimento com caráter fixo ou permanente, onde seja exercida de forma exclusiva ou principal, habitualmente e de forma profissional, uma atividade mercantil. Existe contacto com o público. Verificadas estas duas condições, é obrigatória a existência de um livro de reclamações em formato físico, mas acresce também, mais recentemente, a obrigatoriedade de existência de livro de reclamações em formato eletrónico. E este aplica-se para não só os estabelecimentos que já estejam obrigados a ter livro de reclamações em formato físico, mas também para aqueles que, estando obrigados a ter livro de reclamações em formato físico, também tenham uma representação, uma presença na internet, e isto é algo hoje cada vez mais frequente. Temos estabelecimentos comerciais que não apenas têm uma loja física, mas também têm uma loja online, e nesse caso também devem conter no próprio site uma ligação, um link visível e de forma destacada para a plataforma digital do livro de reclamações em formato eletrónico, mas também se aplica o livro de reclamações em formato eletrónico para aqueles estabelecimentos, para aquelas lojas que, não existindo fisicamente, existem exclusivamente online. E também nesses casos, desde que se trate de uma atividade económica abrangida pelo regime jurídico do livro de reclamações, também esses, e hoje é cada vez mais comum no âmbito do comércio online, a existência, portanto, de plataformas para a celebração de contratos de consumo entre consumidores e profissionais, e muitas vezes esses profissionais não estão suficientemente advertidos da necessidade de proporcionarem uma ligação em lugar de destaque, de forma plenamente visível, para o livro de reclamações em formato eletrónico, e, portanto, também devem providenciar essa mesma ferramenta ao consumidor. E, portanto, fica também esta nota da necessidade de assegurar o livro de reclamações, quer em formato físico, e quanto a este já sabemos que ele deve ser facultado imediatamente ao consumidor assim que solicitado. Caso tal não suceda, o consumidor poderá solicitar a comparência da autoridade policial para a remoção do obstáculo que lhe esteja a ser colocado. E sabemos também que a não existência de livro de reclamações ou a não concessão de livro de reclamações, quando solicitado, pode incorrer o agente económico numa contraordenação, e, portanto, também fica esse alerta para os profissionais. Relativamente ao consumidor, dar nota de dois aspectos importantes, que contendem com o prazo de resposta à reclamação. Dizer que, quer para os prestadores de serviços públicos essenciais, pensamos aqui em serviços como água, energia elétrica, gás, comunicações eletrónicas, serviços postais, transporte de passageiros, existe um prazo de 15 dias úteis a contar da data da reclamação, seja em formato físico, seja em formato eletrónico, para responder, e o agente económico deve responder neste prazo. Exclusivamente para o formato eletrónico de reclamações. Aqui, já para todo e qualquer profissional, também se aplica um prazo máximo de 15 dias úteis. Prazo regra, poderá ser previsto um prazo inferior em lei especial, mas em regra, prazo de 15 dias úteis também é contrada a reclamação, mas isto ressalvo só para o livro de reclamações em formato eletrónico. Não existe propriamente um prazo para o livro de reclamações em formato físico, excetuando para os prestadores de serviços públicos essenciais. E como é que funciona, doutora Sara, o Centro de Arbitragens de Conflitos de Consumo? Bom, os centros de arbitragem de conflitos de consumo, que integram a rede de arbitragem de conflitos de consumo, têm, no fundo, 3 dimensões. Prestam informação, desde logo, aos consumidores. Depois, numa hipótese de conflito, prestam também serviços de mediação, ou seja, há um terceiro que, no fundo, promove aqui a mediação entre as partes, com vista à chegada a um acordo. Caso se verifique que não é possível chegar a acordo, então o processo, se o consumidor assim o entender, transita para a fase de arbitragem. Na arbitragem há um árbitro que é nomeado, também aqui um terceiro, nomeado para esse efeito, que vai, no fundo, decidir sobre este litígio,
é efetuada existe uma audiência onde se promove também, numa primeira fase, uma tentativa de conciliação entre as partes e caso não seja possível também aqui chegar a um entendimento, então passa-se para a produção de prova e o árbitro depois profere uma sentença que coloca fim ao litígio e que tem o mesmo efeito de uma sentença proferida por um tribunal judicial. Os centros de arbitragem estão espalhados por todo o país. É preciso o consumidor perceber qual é que é o centro da sua área. Caso não tenha um centro no seu distrito, por exemplo, o centro competente é o Centro Nacional de Informação e Arbitragem de Conflitos de Consumo, que é o CNIAC, que tem competência subsidiária, portanto, para aqueles locais onde não existe centro específico. Os centros são tendencialmente os serviços são gratuitos, digo tendencialmente porque já existem neste momento centros que cobram, pelo menos na fase da arbitragem, uma taxa para acesso à arbitragem. Portanto, já existe essa situação. Tem a grande vantagem da celeridade, os processos são muitíssimo mais rápidos quando comparados com os tribunais judiciais, informalidade também, simplicidade, do ponto de vista até processual, também alguma flexibilidade, portanto tem aqui um conjunto de características que tornam pelo menos os centros de arbitragem como uma boa forma, diria, de resolver conflitos de consumo. Muito obrigado, doutora Sara e doutor Carlos. Não sei se tem alguma coisa ainda a acrescentar, mas creio que para já parece-me que ficou tudo esclarecido em relação a Black Fridays e similares. Mas se quiserem ainda acrescentar alguma coisa, disponham. Doutor Carlos e doutora Sara, ainda querem acrescentar alguma coisa, alguma dica, algum conselho para os consumidores que ainda possam não ter dado e que se recordem? Basicamente poderia dizer alguma cautela, não estar atento. Hoje em dia há ferramentas efetivamente para, desde comparadores de preços, enfim, há meios para efetivamente verificar se estamos ou não em presença de uma verdadeira política de redução de preços, estar atento a estas situações, particularmente que tive a oportunidade de colocar em destaque de um determinado produto que se apresentava então com um determinado preço e depois, em momento mais próximo da dita promoção, conhecer um decréscimo significativo, mas que na verdade não reflete verdadeiramente uma política de redução de preços. Tratou-se sim de um decréscimo propositado para induzir erroneamente o consumidor da ideia de que estaria a prevalecer-se de uma política de redução de preços que na verdade não existe e, portanto, estar atento a estas circunstâncias e caso se confronte com alguma prática comercial desleal, também prevalecer-se os meios de que tenha à sua disposição para a denunciar e para dar conta que efetivamente há um determinado agente económico que não está a proceder em conformidade, porque também é assim, também mesmo para os próprios agentes económicos e, portanto, este programa tem aqui como público-alvo quer consumidores, quer profissionais, quer, por um lado, alertar os consumidores para aquilo que devem ser os cuidados a ter e aquilo que os profissionais devem adotar como boas práticas. E, portanto, também dá uma medida, também o contributo que o consumidor possa dar relativamente a práticas que não sejam conformes àquilo que é a diligência profissional, também configurará um ensinamento e uma moralização da parte dos profissionais para agirem em conformidade para o futuro. E, portanto, fica também aqui esta mensagem, de alguma medida, para, de parte a parte, não incorrer em más práticas, o consumidor não incorrer num consumismo desenfreado e, portanto, ter um consumo responsável e o profissional respeitar também aquilo que são as boas práticas, aquilo que é a boa-fé e os bons usos de mercado. Muito obrigado, Dr. Carlos. Agora sim, e doutora Sara, foi um gosto ouvir-vos a falar sobre estas temáticas. Esperamos contar convosco numa próxima oportunidade e a vocês que nos ouviram e nos viram, desejo-vos uma continuação de uma excelente semana e até um próximo episódio do nosso Pode Esclarecer. Muito obrigado.